Estou aqui a pessoas ligarem-se, Presidente. Suportamos. Só um momento que estão as pessoas a ligarem-se. Quando quiser. Posso? Pode? Bem. Boa tarde a todos, bem-vindos. Agradeço ao ISCTE e ao Futurecast Lab do ISCTE esta parceria que mantemos já neste terceiro inquérito. Agradeço à minha colega de direção, doutora Salomé, presidente do NERSAN, que hoje nos acompanha. E esta conferência de imprensa destina-se a apresentar os resultados do terceiro inquérito do projeto Sinais Vitais às Empresas e, desta vez, sobre as medidas de proteção da saúde implementadas nas próprias empresas quando se inicia hoje mesmo a segunda fase do processo de retoma económica. O projeto Sinais Vitais, como vos disse, é uma parceria da CIP com o Marketing Futurecast Lab do ISCTE, a quem uma vez mais agradeço na pessoa do Dr. Pedro Esteves, que nos acompanha também nesta nossa conferência de imprensa. E tem como objetivo recolher informação credível e atualizada sobre o que pensam os empresários e os gestores de topo das empresas portuguesas nesta situação de exceção que vivemos. O projeto beneficia do trabalho desenvolvido pelas associações associadas da CIP, junto das suas empresas, e que é fundamental para o processo de recolha da nossa informação. É um inquérito significativo e o único que conhecemos com esta dimensão e contou, desta vez, com a resposta de praticamente 1.200 empresas. E do mesmo poderemos retirar as seguintes conclusões. Mostra-nos este inquérito que as empresas estão a retomar a atividade, ainda que lentamente, e mesmo assim, na semana passada, 47% das empresas, quase metade das inquiridas, ainda estava parcial ou totalmente encerradas. Sobre o teletrabalho, que tem sido um instrumento de resposta a esta situação de exceção provocada pela pandemia do Covid-19, de notar que a quase totalidade das empresas que têm a possibilidade de recorrer ao teletrabalho o estão a fazer. E este é um tema a que brevemente voltaremos em inquérito que promoveremos sobre o efeito. Entramos, como vos disse, hoje na segunda fase do levantamento das medidas de confinamento e o que o nosso inquérito mostra é que 88% das empresas consideram, pelo menos, razoáveis as medidas definidas pelas autoridades de saúde para a reabertura dos estabelecimentos. E todas as empresas das associações que a CIP representa têm dado provas de reconhecimento desta metodologia e estão, o que sabemos, quase todas elas, para não dizer todas elas, a cumprir escrupulosamente esta situação. A generalidade das empresas, como disse, cumprem as normas em termos de higienização das mãos, utilização de máscaras e procedimentos sobre distâncias mínimas. Isto mostra que as empresas portuguesas estão comprometidas com a saúde pública e os empresários estão motivados para uma recuperação da atividade em segurança. Podemos ver também isso mesmo com a adesão ao programa Adaptar, o sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas e médias empresas no contexto da Covid-19. Foi lançado na sexta-feira e no primeiro dia, logo nessa sexta-feira, recebeu 5.000 visitas, de que resultaram mais de 1.300 candidaturas. Finalmente, refiro que 4 em cada 5 empresas continuam a considerar que as medidas tomadas pelo Governo ficam aquém das necessidades para enfrentar a pandemia e o período de retoma da atividade que já iniciamos. Sobretudo pela morosidade e dificuldade de acesso que essas mesmas medidas encerram. As medidas são bem-vindas, obviamente o Governo, com a avaliação que faz, tenta responder o mais eficazmente possível a este enorme desafio que todos nós enfrentamos, mas, como tenho dito, as medidas têm que ser rápidas, de fácil acesso e eficazes. E não têm, na nossa apreciação, e na generalidade das empresas
que nestes inquéritos nos vão dando disso conta, não têm sido rápidas para se adaptarem à urgente necessidade das empresas e têm encerrado uma complexidade, uma burocracia enorme para o seu acesso. Quando chegam, são eficazes, são eficientes, mas exige que sejam mais rápidas, o alargamento das linhas ocorra e que sejam rápido acesso, fácil acesso e de rapidez de execução. Notas finais. Antes de passarmos às perguntas, realce que as empresas continuam a enfrentar dificuldades para ter acesso a apoios, como referi, e é fundamental que consigamos apoiar as empresas para que seja possível retomar a atividade económica e proteger, como todos desejamos, como grande objetivo, proteger o emprego. Por isso, a CIP apresentou novas propostas que amanhã discutiremos com o Sr. Primeiro-Ministro para um plano extraordinário para alavancar a retoma da economia portuguesa e que inclui instrumentos de capitalização das empresas, o reforço das linhas de crédito, que já se encontram, como sabemos, esgotadas, e o reforço dos seguros de crédito para a exportação, para que seja possível rapidamente às empresas retomarem o caminho que vinham fazendo de aposta nos mercados internacionais. E esta questão dos seguros de crédito é prioritário que seja resolvido, quer os de apoio à exportação, quer mesmo dentro do mercado nacional, porque há muitas empresas que operam com seguros de crédito e é fundamental a sua rapidez. Como disse, repito, e assim termino para já esta minha intervenção, amanhã às 15 horas seremos recebidos pelo Sr. Primeiro-Ministro, a quem apresentaremos este resultado destes inquéritos e, sobretudo, a segunda proposta que apresentaremos ao Governo, desta vez para a recapitalização, como referi, das empresas. Passaria agora a palavra à minha colega Salomé para nos dar conta do que na sua região e na sua associação que também preside, o que sente, o que as empresas lhe solicitam, para depois passarmos a palavra às perguntas dos senhores jornalistas presentes. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes. Relativamente ao Distrito de Santarém, as coisas não são tão diferentes quanto a nível nacional. Existem diversas preocupações das empresas que nos transmitem todos os dias, independentemente dos inquéritos que são feitos, mas que estão refletidas as suas preocupações. Em primeiro lugar, relativamente à proteção de saúde nas empresas, as empresas têm tido o maior cuidado, algumas até vão acima do que é necessário. E, por conseguinte, sobre essa questão podemos estar todos descansados. Depois, relativamente a preocupações constantes, o meu colega já falou praticamente de todas, falam muito na questão da moratória, relativamente ao tempo, ao timing, ou seja, relativamente à autoridade fiscal são 6 meses e muitas empresas têm esperança que possa hipoteticamente vir a aumentar algum tempo, assim como relativamente às moratórias negociadas com a banca. Em alguns casos existiram bancos que avançaram para 1 ano, o que nós consideramos de facto foi uma boa solução, mas outros não. Por conseguinte, relativamente às moratórias, consideramos que, na medida do que for possível, devíamos avançar com mais tempo. Relativamente às linhas de crédito, o António Saraiva já falou, de facto é a maior desilusão que nós encontramos aqui no Distrito de Santarém, independentemente de considerarem a bondade delas existirem. A resposta agora está um bocadinho mais célere, inicialmente não foi tão célere quanto isso, esgotaram-se os 4, e tal milhões, estão praticamente esgotados. Neste momento a própria garantia mútua, e eu conheço bem a Garval, que até está a trabalhar muito bem em tempo muito útil, está, enfim, a permitir estes empréstimos às empresas através das linhas já existentes, não as Covid, mas fundamentalmente as capitalizar, que são desfavoráveis para as empresas, como é óbvio, quer a nível de juros, quer a nível do tempo de análise, porque o risco demora muito mais tempo a analisar e, por conseguinte, como disse o Presidente, há necessidade de um reforço sobre estas linhas, assim como a capitalização das empresas. É uma situação que obviamente se sente e que todos os dias nos fazem chegar os empresários.
Relativamente ao layoff, foi uma ajuda muito importante, é uma ajuda muito importante para as nossas empresas, para a manutenção dos postos de trabalho. Consideramos também que deve existir alguma reflexão no sentido de poderem ter uma durabilidade maior. Essencialmente, são estas as questões que nos chegam todos os dias, que chegam aos nossos colegas das empresas. Linhas de crédito têm que ser reforçadas. Eu posso-vos dizer que, relativamente à semana anterior, dos empréstimos solicitados pelas empresas, apenas 11% na segunda-feira passada tinham recebido. É um facto que hoje, através de contactos que fiz, sei que muitas já andaram, enfim, já subiram o número, mas são situações efetivamente preocupantes para nós, independentemente da maioria das empresas, 50% das empresas já estarem a funcionar com limitações, com menos gente, com menos encomendas, mas com vontade, de facto, de vencer. Muito obrigado, Salomé. Passaria agora a palavra aos senhores jornalistas para as perguntas que tenham por bem fazer-nos, bastante para isso levantar a mão para que possamos ir coordenando os vossos pedidos. Fomos, pelos vistos, suficientemente esclarecedores. Ricardo, não sei se registra algum pedido. Sr. Presidente, temos aqui um pedido da Catarina e outro da Maria Sousa Caetano, pelo menos. Faria o favor de lhes ir passando a palavra, que eu não identifico aqui o pedido. Temos aqui já em linha o Flávio Nunes. Flávio Nunes, ok. Flávio Nunes, por favor. Olá, viva, boa tarde. Eu não sei se me conseguem ver ou ouvir, pelo menos. Eu queria começar só por perguntar se nos podia detalhar melhor esse plano e essas medidas que vai amanhã apresentar ao Primeiro-Ministro. Já o fizemos, Flávio, na passada sexta-feira. É um conjunto de medidas que... Não há... Está-me a ouvir? Ou seja, é esse... Estava a apanhá-lo com cortes, Flávio, vou tentar responder à sua pergunta, não sei se me está a ouvir. Esta proposta que vamos amanhã pessoalmente apresentar ao Sr. Primeiro-Ministro complementam aquela que já lhe apresentámos no passado dia 1 de abril, onde solicitávamos um conjunto de items que visavam fundamentalmente disponibilizar apoio de tesouraria às empresas, parte dele a fundo perdido, o que o Governo de lá para agora veio de alguma maneira correspondendo, porque numa primeira medida deu essa possibilidade de fundo perdido às empresas que reconverteram parte da sua produção para equipamento hospitalar, como são as máscaras, os ventiladores, as batas, e já o faz a fundo perdido, como sabe, em alguma percentagem bastante significativa. Falo agora de novo, dando às microempresas, ou esta tipologia de micro ou pequenas empresas, para aquisição do material de higiene e segurança, para neste desconfinamento gradual se irem equipando com esses materiais. Vamos agora complementar essa nossa primeira proposta com aquilo que chamamos esta segunda proposta e que visa capitalizar as nossas empresas, porque para além do apoio às tesourarias tão urgente que é necessário às nossas empresas, é necessário capitalizar as mesmas, porque é isso que os outros Estados membros da União Europeia estão a fazer, nomeadamente a Alemanha, mas não só, dou a Alemanha como exemplo, e as nossas empresas, em termos de competitividade, não podem ficar prejudicadas, porque no pós-crise, e ele vai ocorrer esse período, as empresas portuguesas não podem partir em último lugar desta corrida da competitividade. E por isso há que lhe reforçar capitais. Reforçar como? Através de uma metodologia que nós explicamos na proposta, digamos, para dar um exemplo, aquela que é a figura de capital de risco, com determinado sistema, com determinada metodologia, em determinados montantes, e no nosso caso sugerimos 3 mil milhões, 3 bis, para além de
dívida subordinada às micro-realidades empresariais, como são os restaurantes, as lojas, essa micro-realidade, dívida subordinada há 10 anos, com uma amortização com 5 anos de carência e depois outros 5 em que poderão pagar com uma taxa de juro muito, muito pequena, diria quase zero. O pagamento que o Estado tem à economia, às empresas, ser rapidamente e de facto pago, enfim, um conjunto de items que a proposta contém, mas que visam fundamentalmente capitalizar as nossas empresas. Outras perguntas? Ricardo, eu percebi que falou, mas não percebi o que disse. Não tem o som ligado, Ricardo. Boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Sim, Catarina. Boa tarde, Catarina Pereira. Eu queria só muito simplesmente saber em que formato se enquadra a reunião da CIP amanhã com o Primeiro-Ministro e perceber se a ideia é só apresentar perguntas ou já obter algumas respostas. Ou se isso fica para uma próxima reunião de consultação social. Obrigada. Catarina, são registros diferentes. Aquilo que vamos apresentando em reunião de consultação social, a Catarina tem sido uma atenta espectadora e comentadora através do seu jornal, o que lhe agradeço sempre o rigor e a isenção que coloca no seu trabalho, mas as reuniões de consultação social visam a agenda que a própria consultação tem e que ultimamente tem sido o acompanhar de todas estas questões do layoff simplificado, das linhas de apoio, as suas dificuldades, o ponto de situação, o desconfinamento que estamos a fazer. Amanhã a reunião é a nosso pedido. Nós mandamos esta segunda proposta ao Sr. Primeiro-Ministro no final da semana passada, fizemos-la chegar ao seu gabinete, solicitámos a audiência para de viva voz lhe apresentarmos e lhe explicarmos detalhadamente e ouvir da parte do Sr. Primeiro-Ministro e dos ministros que eventualmente o acompanhem a resposta que tenham a este conjunto das nossas posições. A reunião de amanhã às 15 horas é exclusivamente uma reunião concedida à CIP para de apreciação e resposta, desejaríamos nós, a estas nossas posições, ou pelo menos à capacidade da sua satisfação e calendarização das respostas que nos possam ser dadas, uma vez que, como a Catarina sabe, estamos dependentes, estamos expectantes da decisão da União Europeia em relação ao fundo de emergência que aí será criado, qual o seu montante, qual a sua distribuição, se é parte em subvenção e quanto, se é parte em dívida e quanto, e dessa metodologia, desse montante e da sua forma de distribuição resultará a capacidade que o governo português terá de acudir à economia portuguesa e resolver o problema das empresas portuguesas. Admito que o governo possa estar à espera dessa decisão para depois de saber o montante e a metodologia poder ir mais longe ou menos às respostas que, no nosso caso, terá para nos dar. Mais questões? Maria Caetano agora, por favor. Olá, Maria. Olá. Há pouco o Presidente referia que nas propostas uma das prioridades é a resolução da questão relativa aos seguros de crédito. O montante máximo das garantias de Estado para os seguros de crédito parece já ter sido elevado. Como é que está esse processo e que resposta é que têm tido do Governo? Ao mesmo tempo também, para ter um bocadinho a noção das dificuldades que as empresas estão a enfrentar, como é que está neste momento a avaliação dos plafons de crédito junto às empresas? Em relação à sua última questão, como é que estão os plafons, não lhe sei responder, mas em relação à primeira, sim. Se há tema que semanalmente, e poder-lhe dizer que 2 vezes no mínimo por semana, que temos falado com o Governo, através do Sr. Ministro da Economia, a quem temos vindo a sensibilizar para esta questão. Reconhecemos que o Sr. Ministro da Economia tem feito os máximos esforços para a satisfação desta nossa pretensão, tem estado ele próprio em diálogo com o Ministério das Finanças, com o Secretário de Estado Mourinho Félix, e tem estado em articulação
para tão rapidamente quanto nós desejávamos, e já não foi rápido, porque neste momento já é atrasado a resposta que venham a dar, mas a última informação que obtivemos é que as fichas técnicas já foram para as entidades respectivas e estamos praticamente no final deste processo. Ele passou pelo Parlamento, como sabe, e de facto houve aqui uma morosidade que levou, uma vez mais, a uma perda de tempo que tem sido muito prejudicial às nossas empresas, porque os plafons de crédito têm vindo a reduzir significativamente. Temos situações em que reduzem a muito menos de metade, quer em países de risco, quer em operações que existam mesmo a nível nacional, em termos das garantias que são dadas. Esses plafons têm sofrido drásticas, diria, reduções, e por isso temos que resolver rapidamente este problema. Sabemos que ele está iminente de resolução, as fichas técnicas já foram enviadas, mas se há tema que nos tem inquietado e que temos exigido do Governo, à razão de 2 vezes por semana, no mínimo, como lhe digo, já que algumas semanas têm sido maiores as interações, tem sido esse. É a minha expectativa pela informação de que dispomos da passada sexta-feira, hoje ainda não falei, devo reconhecê-lo que eu sou Ministro da Economia sobre o assunto, mas é minha convicção que provavelmente esta semana, finalmente, o problema será ultrapassado. Mais questões? Sónia Bexiga, por favor. A Sónia não está a responder. Eu pedi ao Dr. Pedro Esteves, entretanto, não sei porque na altura, na pressa de passar as perguntas pelos senhores jornalistas, passei esse passo. Não sei, Dr. Pedro Esteves, se quer, em relação ao inquérito, algum esclarecimento adicional, algum pormenor que me tenha escapado nas notas que apresentei e que possam enriquecer a informação dos seus jornalistas. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que o Sr. Presidente disse aquilo que era essencial, que todas as empresas estão, de facto, a cumprir com aquilo que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Agora, se entender, ou alguém entender que possa ver aquilo que são os gráficos que nós preparamos, também estamos preparados para isso. Este é um projeto, de facto, interessante para nós, com a Cancelado do ISCTE, com a CIP, e estamos muito empenhados em ajudar e em contribuir, em dar informação relevante para que a CIP consiga também desempenhar de melhor forma o seu papel. O papel de, no fundo, apoiar as empresas e as associações delas. Portanto, eu considero que já disse tudo agora. Se achar, o Presidente achar que deve passar, pois eu estou preparado para o fazer, mas não sei se não será redundante. Muito obrigado. Sónia Bexiga, vejo aqui escrito que quer intervir, não sei se já tem som. Não a estou a receber. Desligue e ligue o seu som outra vez, por favor. Não a consigo ouvir. De facto, não conseguimos passar. A Sónia está com problemas em entrar na plataforma, em ter som, mas a pergunta dela era sobre as candidaturas ao programa Adaptar, como é que a CIP vê a evolução destas candidaturas. Como o Presidente disse, no primeiro dia já houve consultas significativas, já houve candidaturas significativas e já há alguns pedidos de informação adicional. Qual é a expectativa que a CIP tem da evolução das candidaturas a estes programas? Aquela que tem a ser a nossa expectativa é semelhante àquela que verificamos noutras candidaturas, e se no primeiro dia há logo este número enorme de visitas e este expressivo número de candidaturas, isto indicia que a linha se adapta àquilo que as empresas necessitam, estão a candidatar-se nesse sentido,
e a nossa expectativa é que, à semelhança de outras, as candidaturas vão subir largamente. O nosso desejo, uma coisa é a nossa expectativa, é que estas candidaturas continuem exponencialmente, porque se no primeiro dia temos este número, seguramente nos próximos dias eles vão triplicar, quadriplicar, embora o céu não seja o limite, porque temos o número que temos de empresas no país, mas a nossa expectativa é que subam bastante. O nosso desejo é que, aprendido o caminho e tendo aprendido com os erros cometidos nos processos de candidaturas a outras linhas e a outras metodologias, desta vez esse processo de aprendizagem tenha enriquecido os organismos públicos com metodologias que tornem mais fácil e mais rápida a resposta às necessidades das empresas que se estão a candidatar. Por isso, para nós, mais importante que o número de candidaturas que venham a ocorrer é a satisfação, a rapidez, a eficácia daquilo que é a resposta a essas mesmas candidaturas. Mais questões? Não temos mais inscritos nesta altura. Sendo assim, o inquérito será distribuído como têm sido distribuídos os anteriores. O Ricardo fará isso com todos vós e, não tendo restado mais pedidos, daria por encerrada a nossa conferência de hoje e até à próxima segunda-feira com as novidades que, entretanto, vamos seguramente apresentando. Boa tarde a todos e muito obrigado pela presença uma vez mais.